Ele é um dos nomes mais reconhecidos do jornalismo de celebridades do Brasil. Com décadas de atuação na TV, rádio, jornal e internet, ele construiu uma imagem marcada por opinião firme, linguagem direta e grandes conhecimentos do universo artístico. Seja bem-vindo, Leão Lobo. Pô, querido, obrigado aí pelo convite, um prazer estar aqui com vocês. E eu senti aqui um clima de, não é nostalgia, mas encontrei tanta gente que tem a ver com o meu passado, que eu fiquei muito feliz de estar aqui, viu? Estou me sentindo muito acolhido. Que bom. Leão, você começou o jornalismo tradicional e acompanha toda essa revolução digital. Qual foi o maior desafio para se manter, na verdade, relevante em diferentes momentos desse nosso universo artístico? Tá. Olha, eu acho assim, eu acho que a notícia é a notícia, né? Esse universo continua o mesmo, só que, claro, tem pessoas novas que entraram e tal, e a própria forma de comunicação que mudou. Eu lembro muito da minha amiga Elke Maravilha, que ela dizia, a gente vai ficar velho, mas não pode ficar antigo. Então, você tem que se adaptar à tecnologia, né? Porque quando eu comecei, nós começamos todos juntos, a gente não pode dizer quem começou antes. Eu, o Nelson Rubens e a Sônia Abrão. Né, os três, por acaso, começamos ao mesmo tempo. A Sônia foi para o Notícias Populares, o Ibrahim Ramadan, que era o editor, chamou ela era aluna dele e ele a transformou em colunista. O Nelson Rubens, o Gibaum me chamou para ir para a Última Hora, e aí eu mandei uma coluna, ele falou que eu era muito sério, que eu era mais crítico do que colunista. Mas pode ficar tranquilo, porque eu já achei um colunista, que é o meu secretário, Nelson Rubens. E aí o Nelson começou lá na Última Hora. E aí o Carlos Brickman, ao mesmo tempo, me chamou para a Folha da Tarde. Ele assumiu a Folha da Tarde e ele já me conhecia há muitos anos, lá do Jornal da Tarde, de outros lugares. E aí me chamou para a Folha da Tarde. Então, os três começamos ao mesmo tempo. E aí fomos indo para o rádio e tal, e a nossa carreira foi em frente, né? Mas éramos nós três. Né? Hoje tem milhares, né, de fofoqueiros. Todos. Eu acho uma temeridade, não porque façam concorrência para a gente, não é isso. A falta de seriedade com que as pessoas trabalham hoje. Né? Existem pessoas que não são jornalistas, não têm noção. Eu tenho um rapaz que eu não vou falar o nome aqui por uma questão de ética, mas ele escreve sobre televisão e nas redes, e ele não sabe escrever português, entendeu? Ele erra a concordância o tempo todo e tal. E está lá e tem até patrocínio. Eu acho aquilo um absurdo. Eu falo, gente, como é que uma empresa séria e grande como essa, uma empresa de perfumes, de cosméticos, tal, aposta num cara que não sabe escrever, né? E o que você acha que leva a empresa, por exemplo, a apostar numa pessoa assim? Não sei, deve ter alguma ligação com ele, né, por alguma coisa assim, porque não dá para entender, né? Fora isso, tem alguns jornalistas hoje que não têm a menor ética, que são jornalistas, que eu sei que são jornalistas, mas que não têm a menor ética, então que vendem informação, compram informação. Quer dizer, para mim isso não é jornalismo, é comércio, você pode chamar do que você quiser. Mas jornalismo é quando você vai apurar com as fontes e tal, seriamente, não compra informação. Então, tem jornalista hoje comprando informação de prostituta, de garota de programa. Ah, eu dormi com o jogador tal, eu sei o quê, eu dormi com o marido da cantora tal. Né? E aí, isso vira notícia. Quer dizer, acaba com o casamento. Quer dizer, eu acho que eu acabar com o casamento, se o cara... Porque eu aprendi a duras penas, né, que o jornalismo você faz ouvindo as fontes de verdade, indo atrás, né, e respeitando as pessoas. Né? Hoje em dia há um desrespeito total. Né? Aí você liga para uma cantora e fala para ela, olha, você vai acabar com o seu casamento, você vai assumir que o seu marido está pegando a garota de programa tal, ou eu vou dar notícia. Quer dizer, isso para mim é chantagem. Sim. Né? Acabou com carreiras aí, o que aconteceu com a Clara Castanho,
né? Que era uma garotinha, né? Quer dizer, é de uma, sabe, de uma leviandade, né? Que não se pode ter no jornalismo, né? Agora, né? O que a Globo fez, né? Com o caso Vorcaro, quer dizer, botou lá aquele painel e depois, foi um erro gráfico, um erro do nosso design. Que isso? Quer dizer, sabe? Então, são coisas muito sérias que estão acontecendo e agora você vê o nome de jornalistas envolvidos, no caso Vorcaro, que ganharam dinheiro do caso Vorcaro, apresentadores. Tudo, é uma questão, assim, é quase como uma epidemia, vamos dizer, uma avalanche que está acontecendo de fake news, né, invadindo. E o Lula falou uma coisa muito importante outro dia, numa entrevista que ele deu. Ele disse assim, é tudo muito sério, porque quando você bota uma imagem, a imagem é muito forte. A imagem fica, por mais que você desminta depois, a imagem é que ficou. Então, aquele painel que a Globo News mostrou, que era um crime, tinha que ter fechado a emissora, né? Porque é uma coisa absurda. Agora, evidente que o Lula, sendo presidente da República, se ele fechar a Globo News, vão dizer que ele está perseguindo, que ele, né? Porque é uma concessão do governo, a emissora. Então, como é que você mente daquele jeito, descaradamente, depois a Andréa Sadi vem para a público e fala, foi um erro do nosso designer, sabe, que fez o painel errado. Como é que você tira uma cara de um bandido e põe a cara do presidente da República? Sim. Né? Como se ele fosse um bandido, sem provar, né? Muito pelo contrário, né? Então, os verdadeiros bandidos não estavam ali. Então, isso é uma coisa muito séria, muito grave que está acontecendo no país, e isso em todos os sentidos. Você vê que na minha área de fofocas, de variedade... Porque o que é a fofoca? É a notícia sobre a vida do artista, né? É uma notícia. Então, por que nós perduramos, eu, a Sônia e o Nelson? Porque a gente deu notícias de artistas. E alguns ficaram bravos, outros até tentaram me processaram e tal, mas havia um respaldo, quer dizer, você sabia, era uma informação que você deu e que você tinha fontes, né? Às vezes até você não perdia o processo para não entregar a sua fonte, mas por respeito às fontes, né? Agora, hoje não, hoje em dia são fontes compradas. É uma picaretagem. Isso não é jornalismo. Então dá uma vergonha, porque você fica pensando assim, meu Deus do céu, é a minha profissão. Aí você vê um colega seu que é um picareta. Não representa, né? Mas Não te você, por representa. ética, às vezes você não pode falar, né? Sim. Então é triste isso. E hoje em dia os artistas, eles se comunicam diretamente com o público, né? Através do Instagram, eles mostram Isso. a vida dele. Qual é o papel do colunista junto a esse movimento, onde essa exposição do ator ela é mais direta com o seu E público? continua sendo a mesma, eu acho. Eu acho que é de você verificar através das suas fontes e tal. E, às vezes, o próprio artista te liga e te passa uma informação e você passa para frente. Ou, às vezes, ele publica na sua própria rede, né? Mas, mesmo assim, é perigoso, porque você tem que verificar se aquilo que ele está colocando ali é só para se promover ou se é verdade e tal. Porque hoje em dia virou uma coisa meio, meio fluida, assim, meio que... Criam, né? que criam informações, né? A gente já recebia informações assim, olha, o assessor... engraçado isso. Os assessores de imprensa, com todo o respeito que eu tenho, há assessores e assessores também. Eu lembro de uma vez, quando a Daniela, que foi casada com o Ronaldo, esqueci agora o nome dela, aquela bonita que hoje é esportista e tal. Ronaldo, o Fenômeno? É, o Fenômeno, né? Quando eles se separaram, que teve aquela coisa. Aí disseram que ela tinha abortado um filho dele. E eu liguei para a assessoria dela e perguntei, ela abortou mesmo? Como é? Aí a assessora falou assim, olha, eu vou dizer nem sim, nem não. Como é que um assessor responde nem sim, nem não? Quer dizer, ou foi ou não Ou não foi, foi. né? Então, sabe, há assessores e assessores. Eu lembrei esse caso aqui agora, porque para mim foi muito emblemático, assim, né? Mas é muita coisa. Então, as pessoas ligam e falam assim, tal pessoa vai estar na festa de não sei quem. E
entendeu? Então, tem muito assessor picareta também, né, que se diz assessor e que às vezes nem é jornalista. Então, eu acho que um desserviço que a Globo e a Folha de São Paulo fizeram foi acabar com o diploma. Eles fizeram uma campanha para acabar com o diploma de jornalista. Eu acho o seguinte, eu acho que o diploma não diz se você é um jornalista ou não, se você é bom, né? Mas protege a profissão, protege a categoria. Então, é nesse sentido. Então, sempre ficou uma coisa meio mal explicada, né? Ah, não preciso que qualquer pessoa, por exemplo, um médico pode falar sobre medicina enquanto jornalista. Antigamente, não. Para você, além de ser médico, você teria que ter uma formação em jornalismo para poder falar sobre medicina. Hoje, não. Então, hoje todo mundo fala de tudo. E nesse todo mundo fala de tudo, claro que tem gente séria, tem médicos sérios, tem médicos, tem advogados sérios, né? E tem picaretas, como em toda profissão. Então, o diploma era um jeito de proteger a categoria. Hoje não, hoje virou um salve-se quem puder, né? A gente ficava, eu lembro, outro dia eu estava falando com a Fabiola Reipert, né? Que ela veio um pouco depois da gente e tal, e ela disse assim, nossa, antigamente a gente dormia em porta de hospital para saber sobre o artista, a gente dormia na porta da delegacia, ficava ali tentando saber coisas e tal. Hoje não, as meninas vêm, né? Ela falou assim, de um miguinho de fora, né? E todas bonitinhas, e pegam tudo, chupam tudo do outro, né? E dizem que é seu. Quer dizer, não tem mais o dono da informação, né? Hoje virou uma coisa... Você acha que falta leis, políticas para essa questão em eu acho, relação eu acho. a esse novo momento? Principalmente a questão do diploma, eu acho muito importante. Eu acho que não se pode ter uma profissão que, sabe, não tenha aonde se respaldar, né? Acho que o diploma é fundamental. Claro que tem muita gente que é formada e que não tem competência, não tem, mas isso em qualquer profissão, Sim. né? Agora, o diploma era um respaldo, era um respeito que se tinha. Então, hoje você vê, tem milhares de faculdades de comunicação formando milhares de jovens jornalistas. Para quê? Né? Porque eles não têm nem onde trabalhar, primeiro, né? Porque isso é uma outra questão, e não tem o diploma. E se nós formos até mais a fundo, né, beira a um exercício legal da profissão, né? Porque são pessoas que não fizeram faculdade, né, Exatamente. e Que estão se estão aí. apresentando como Não, você jornalistas, lê, né? hoje que tem de blog, de fofoca, que aí é tudo a mesma coisa para as pessoas. As pessoas não sabem se a pessoa é jornalista, se não é jornalista. Está lá, está todo mundo escrevendo. Não sei o que, da tia não sei o que, da tia malvada, da tia não sei o que, né? Inventam os títulos e vão botando as fofocas, as informações, sem nenhuma verificação, né? Então, uma terra de ninguém, né? Isso por muitas vezes prejudica o artista, né? Pode Com até acabar certeza. com a vida do artista, da imagem Prejudica os dele. Os jornalistas sérios verdadeiros, né? também, Sérios, né? Então, Sérios. é isso. Eu acho que a diferença é essa. Nós percebemos assim uma mudança significativa de um tempo para cá em relação à questão dos artistas serem exclusivos das emissoras, né? Sim. Hoje a gente tem os contratos por obra É. ou ainda artistas que trabalham PJ. No seu ponto de vista, isso liberta o ator para fazer para ter outros movimentos, ou isso gera uma insegurança por não ter aquela estabilidade? Eu acho que são duas coisas. Eu acho que liberta, claro, né? Que você pode trabalhar. Hoje tem os streamings e tal, mas os streamings ainda, acho que a lei é muito frágil, né? Não obriga a ter um número de programação, de programas nacionais e tal, porque esses streamings são todos de fora, né? Então, não tem ainda uma regulamentação que realmente proteja o artista brasileiro, o jornalista brasileiro e tal. Então, é complicado nesse sentido. Então, tem essa liberdade, mas o que você vê na prática é o ator vendendo laranja na praia, Água de coco? água de coco, não sei o quê, sanduíche, né? E muita gente morrendo de fome, muita gente se matando, né? Eu vi um ator que se matou
foi um dos casos mais... por acaso eu encontrei com ele o seu Xandó Batista, que fez o seu Jesus, o pai da Ana Raio, na novela Ana Raio e Zé Zé Trovão, Trovão. que era um grande ator. E eu vi um dia, eu estava no Rio de Janeiro, fui assistir uma peça do Paulo Gracindo, e ele estava na porta do teatro quando eu saí. E eu vi assim o jeito dele, que ele estava fragilizado. Eu percebi pelo gestual dele que ele estava fragilizado. E aí o Paulo Gracindo saiu num carro da Globo, numa van, escrito Rede Globo e tal, e assim, todo imponente. Ele tinha acabado de fazer a peça, ele nem tinha noção do que estava acontecendo fora. Mas quando ele passou, eu vi que o seu Xandó fez assim, querendo chamá-lo, e ele não viu e foi embora. E aí ele foi pro ponto do ônibus e começou a contar umas moedinhas. Aquilo me marcou muito. Aí eu fui até ele, eu estava com um amigo, eu falei, pera um pouquinho só. Atravessei a rua, fui até o ponto do ônibus e falei, seu Xandó, posso dizer para o senhor que eu sou seu fã, o seu trabalho em Ana Raio e Zé Trovão foi maravilhoso, não sei o quê, porque eu vi que ele estava precisando desse carinho, entendeu? E falei aquilo. 3 dias depois vem a notícia que ele tinha dado um tiro na cabeça por absoluta falta de perspectiva na carreira, né? E tivemos outros casos, né? Mas ele me marcou muito porque eu percebi de perto assim, o desespero que é. Porque é uma coisa, quer dizer, os boletos continuam chegando. Aí você trabalha por hora, você trabalha 8 meses. Tudo bem, você pode até ganhar bem, mas depois que Sim. acaba aquilo, né? Os boletos continuam chegando na sua casa. Então é uma questão, e eu acho que foi uma coisa muito canalha da Rede Globo, porque ela construiu um império em cima de nomes como Glória, Tarcísio. Por exemplo, Glória não está, ela está viva e não está recebendo da Globo mais. Ela foi demitida, né? Então tem Glória, Tarcísio, Regina Duarte, Vera Fischer. Francisco Coco, né? Foram aqueles primeiros, né? E a partir deles, né? Iona Magalhães, Carlos Alberto, foram os primeiros grandes nomes da Globo. E ali eles construíram um império em cima disso, como construíram lá em Hollywood, né? Assim, em cima de uma coisa assim, de um trabalho fixo para todos eles. Eu lembro que a Regina Duarte, o Coco, a Glória e o Tarcísio, na Excelsior, eles ganhavam 12 mil cruzeiros por mês, né? Eram cruzeiros na época, né? E aí a Globo chegou com malas de dólares, na época do grupo Time Life, que veio para o Brasil, se associou a esse grupo do Roberto Marinho e contrataram. Num dia só, eu acho que eles contrataram os 4, a Glória, o Tarcísio, a Regina, o Coco, que eram os maiores astros da televisão naquela época, Estênio Garcia e tal, contrataram todos assim, ganhando 80 mil cruzeiros por mês. Quer dizer, de 12 mil cruzeiros, eles foram para 80 mil cruzeiros, né? Claro que todos assinaram, todos foram embora, abandonaram a Excelsior faliu, né? Que já tinham matado o dono. Quer dizer, ele apareceu morto num apartamento na época do golpe militar, exatamente na véspera, ou um dia depois do golpe. Ele apareceu morto no apartamento dele, o Mário Simons, que era o dono da TV Excelsior, e aí levaram todos os artistas embora. Eu lembro que a Leila Diniz substituiu a Regina Duarte numa novela sobre a vida do Tiradentes, fazendo a Pompom. Aí a Globo foi lá e contratou também a Leila Diniz. Aí substituíram na mesma novela, isso foi muito emblemático também. Substituíram a personagem Pompom pela Sônia Braga. Aí acabou a novela, porque não tinha mais como fazer, e aí em seguida eles levaram a Sônia Braga também. Entendeu? Então, quer dizer, era um mundo, assim, eram malas de dólares, né, que chegaram de repente no Brasil, contrataram todo mundo, criaram um império, e aí, de repente, num determinado momento, a Globo fala assim, ó, mudou o esquema, agora não é mais assim, agora é tudo trabalho por obra. Eu acho uma sacanagem, eu acho um desrespeito. Claro que é uma empresa comercial, ela tem todo o direito. Só que a gente não pode esquecer que a televisão no Brasil, e parece que todo mundo esqueceu disso, é uma concessão do governo federal.
né? Eles têm uma concessão. Então, não se pode brincar com a vida das pessoas desse jeito. Hoje, ó, não é mais assim, nosso esquema mudou, sabe? E pronto, e agora vai ser assim. Eles justificaram em algum momento crise? Você tem esse conhecimento? Se Não, foi uma nunca teve crise por crise, conta... né? Você ouviu falar alguma vez de crise na Globo? Né? Não. Sempre tiveram apoio, inclusive do governo e tal. Então, não há justificativa. É uma empresa comercial e que, de repente, resolveu mudar o seu esquema para economizar mais, para ganhar mais, e sempre fez isso com as pessoas. Então, claro que aqui, esses grandes nomes podem negociar, tipo Fagundes chegou agora e falou, não quero voltar, aí eu quero trabalhar segunda, terça e quarta, porque eu faço teatro de quinta a domingo. Tudo bem, aí não ofereceram dinheiro, não aceitou, e ficou nessa negociação e pá, né? Agora, teve uma coisa boa que a Globo fez agora, mas que devia fazer com todos, que fez com a Sueli Franco, com a Neuza Borges, com algumas atrizes que estão lá há muitos anos, né? Então, que eles resolveram tornar o contrato delas como é que chama? Vitalício? Vitalício, né? Então, eu dei os parabéns, isso é bacana, né? Agora, não fez com outros, não fez com o Carlos Vereza, que eu saiba, não fez com o Lima Duarte, ou pelo menos não divulgaram, né? Que são outros monstros sagrados e que construíram esse império junto. Né? Porque assim, quer dizer, eles tinham um salário bom, mas eles construíram um império, esse império foi montado em cima do nome dessas pessoas. A Débora Duarte, por exemplo, tenho certeza que ela não tem um salário nem um contrato vitalício com a Globo. E quanto que ela deu para a Globo? Claro que ela recebeu salário na época e tal, mas será que é justo isso? Né? Então, tem essa... Com o crescimento das plataformas de streaming, né? Eu vi recentemente uma entrevista da Débora Seco para o Léo Dias, onde ele pergunta em qual momento se ela tinha a ideia de voltar para as novelas. Aham. E hoje, né, já é dona de algumas empresas, enfim, com outro movimento, ela diz que não tem previsão, porque a televisão, a novela, prende muito, Sim, são isso 12 é meses, você verdade. gravando dia à noite, e hoje ela tem outros trabalhos, outras possibilidades. Sim. Você acredita que os atores pensam assim hoje? Então, mas aí que você falou, Débora Seco. Débora Seco é um dos maiores nomes hoje da teledramaturgia. Ela construiu uma carreira milionária e tal, mas e os coadjuvantes, né? Entendeu? Como é que vive as Najara Tureta da vida, Sim. né? Que não fizeram ou não posaram para revista, não fizeram um nome. Né? A própria Vera Fischer, né? Você vê que hoje ela fala de etarismo e tal, né? E, imagina, fomos os maiores estrelas, os maiores nomes da televisão brasileira. E agora fica assim, vamos botar a Vera Fischer num papel pequeno e não sei o quê, né? Fazer uma participação especial. Agora você vive, você come com o dinheiro de uma participação especial? Não vive, né? Então é isso, quer dizer, o Fagundes pode brigar, porque ele tem essa força. Ele conseguiu isso, né? Com a carreira, com tantas novelas que ele fez e tal. O Tony Ramos, né? Mas e a maioria? E os colegas deles? Né? Que fizeram sustentação para todas essas novelas. A Globo agora inventou essa coisa de trazer atores, que eu acho maravilhoso, de outros estados. Né? Começou com o Lázaro Ramos, com o Wagner Moura, que vieram da Bahia, e já eram maravilhosos lá e arrebentaram na televisão. E então agora tem essa coisa. Mas assim, aí põe gente de todos os estados, mas certamente estão ganhando infinitamente menos do que ganhavam os grandes nomes da televisão. E fazem papéis super importantes. Então você percebe que há toda uma estratégia, né, de diminuir. E eu falo da Globo porque a Globo foi a que implantou esse esquema Sistema. todo. Né? As outras nunca conseguiram acompanhar. A Band nunca conseguiu acompanhar. Aliás, a Band está uma tragédia. Né? O SBT também não conseguiu acompanhar isso. Produção de novelas é uma coisa muito cara. Você vê que a Globo agora, na próxima novela, vai fazer como chama, quase um tsunami, Eu vai vi botar hoje. no ar, né? Sim, Uma sim, coisa sim. riquíssima e tal. Quer dizer, eles têm dinheiro,
para fazer isso, né? As outras não têm estrutura para fazer isso, né? Nunca conseguiram. Então, claro, mérito da Globo, eles fazem coisas. Na premiação, eu faço parte da PCA. Quando você vai ver, é sempre, a grande maioria dos prêmios são para a Globo, porque eles têm uma produção invejável, né? Isso a gente não pode tirar deles. Agora, em detrimento, né, dessas coisas que eles fazem com os seres humanos, né? Você imagina com os técnicos como deve ser, se com os atores é assim, né? Hoje as redes sociais, elas invadem, né? Nós temos aí, os jovens nem acompanham, né? Fiz uma entrevista recentemente com o Oscar Magrini, que ele fala que televisão, novela é 40 a mais, porque o jovem não tem mais interesse de ver novela, essas coisas, é muito rede social. E aí criam-se muitos influencers e, consequentemente, haters, críticas. Naturalmente, acredito que pela sua maturidade, pelo tempo de profissão, você lida com isso de uma forma diferente. Recentemente, nós tivemos o suicídio de um influencer, né? Isso. Dos filhares do Carlos, e não só pelo contexto de vida do casal, mas também pela forma que a internet atuou frente ao cenário, né, que envolvia eles, de um rapaz mais novo com um rapaz mais velho. Você acha hoje que os haters, como que você lida com isso? Porque também acredito que as pessoas falem mal de você, né? Sim. Da mesma forma que tem gente que gosta, tem gente que desaprova. Essa semana, por exemplo, aconteceram duas coisas assim absurdas, né? Primeiro que me mataram e inventaram uma fortuna, disseram que eu tinha morrido e que eu estava deixando uma fortuna de 90 milhões, com uma casa de 20 milhões, uma mansão, um outro apartamento de 12 milhões, assim. Aí as pessoas começaram a me ligar, dizendo assim, nossa, eu quero fazer parte dessa herança, não sei o que e tal. Quer dizer, a gente brinca, mas é uma coisa seríssima. Quer dizer, eles me mataram, né? Imagina o que podia causar na minha família, né? O que O seu podia, público, sabe, né? tudo. Porque tem gente que gosta E essa mesmo. questão da herança também, quer dizer, sabe, de repente podem aparecer pessoas interessadas nessa herança, uma herança que não tem nada a ver com a minha realidade, entendeu? Então é uma coisa completamente mentirosa. Isso numa semana. Na outra semana, eu me afiliei ao PT. Porque acredito, porque eu sou um ser político. Assim, eu fui criado num berço político, meu pai é político, foi jornalista político, meu irmão também. Minha casa era frequentada por políticos quando era criança. Agora, vindo para cá, eu vi ali a Rua Auro de Moura Andrade. Né? Eu falei, nossa, esse senhor aí frequentava a minha casa. Ele foi senador e tal da República. Assim, eu fui criado com essas pessoas, convivendo com essas pessoas. Então, sempre tive opções políticas e fiz questão de... Eu já era afiliado ao PT lá do começo, lá dos anos 80, né? Começo dos anos 80. Mas acho que a minha filiação nunca foi validada, né? Não sei, achei que estava, né, afiliado. E aí eu descobri que não estava. Então, eu me afiliei ao PT, falei que eu queria me afiliar e tal, e fui aceito. E aí comemorei, assim, internamente. Aí um jornalista que eu reputava sério me ligou e perguntou assim, Leão, você se afiliou ao PT? Eu falei, sim. Ele falou assim, você vai ser candidato a deputado federal? Eu falei, não. Eu falei, né, não recebi nenhum convite e se receber não aceito porque eu sou artista, eu sou ator, eu sou jornalista, eu sou apresentador, eu quero exercer a minha coisa política como cidadão. Mas não, e respondi isso e acabou. Eu estava almoçando até na hora que ele me ligou. No dia seguinte, no almoço de Páscoa, eu abro o celular, tem assim, uns 10 sites falando que eu, inclusive, insinuando assim, uma coisa com duplo sentido, dizendo que eu estava aproveitando o ano político para me afiliar e tal, e que eu ia sair a deputado federal ou estadual, não sei o quê. E, sabe, aí aquilo que eu respondi não, virou sim. Então é isso que eu falo, quer dizer, o que aconteceu com a imprensa? Isso hoje te irrita? Quando você, por Muito, exemplo, abre alguma coisa e vê que não é verdade, isso te... muito, claro que irrita, porque eu trabalhei a vida inteira com isso, né? Com a verdade, indo atrás das fontes. Então, como é que você fala não para um jornalista e aí sai sim no dia seguinte? Né? E aí se espalha, porque tem isso.
um dá a notícia, todos os outros copiam, né? Copia e cola, aqui, como a gente fala, né? Então, é terrível. Agora, eu não respondo, sabe? Eu não respondo porque eu acho que é bobagem, entendeu? Porque virou uma terra de ninguém. Eu acho que tem muito a ver com essas plataformas, né? Serem gringas. Eu acho isso. Até hoje eu não entendi muito esse mecanismo. Quer dizer, que a gente tem que responder para uma empresa que não é no Brasil, que é nos Estados Unidos, a meta que você manda uma Uma reclamação, por exemplo, ninguém notificação, te sim. responde, ninguém entendeu? Então eu acho que tem muito. Isso que eu acho que tem que ser modificado. Assim como tem que ser modificado o Congresso. Né? Não dá para você eleger um presidente sério, que é respeitado no mundo inteiro, como é o Lula, e de repente bota um Congresso só de bandidos. Na maioria, bandidos, né? Os caras que lutam o tempo inteiro contra o governo. Quer dizer, querem atrapalhar. Quer dizer, na verdade, estão lutando contra o povo brasileiro. E tem gente que é iludida, que não entende. Né? Como é que um cara que o pai está preso pode se candidatar, né? E com o mesmo discurso do pai, né? E as pessoas não veem, acham que o cara, porque é jovem, porque, sabe, umas coisas absurdas. Então, eu acho que o Brasil está num momento muito delicado, que a gente está correndo risco de perder a nossa democracia, que é a coisa mais importante que um ser humano pode ter. Né? A democracia é a base, é para você ser respeitado enquanto cidadão. Então, fica uma coisa complicada, porque a gente corre um risco. Né? Se um bando de gente, uma manada, porque parece uma manada, de gente que não pensa, vai lá e vota um cara que vai acabar com o nosso país, que o pai já tentou acabar, e agora o filho vem e tenta acabar. Eu não sei mais o que, sabe, o mundo está esquisito, né? Quer dizer, o Donald Trump, o que ele está fazendo com o mundo, quer dizer, parece que ele está brincando De dono do de mundo. dono do mundo, né? E as pessoas que já passaram por Hitler e por tantas coisas, parece que não aprenderam nada. Né? Como é que elegeram esse homem nos Estados Unidos? Agora estão um monte de gente na rua, mas elegeram esse homem, né? Então é tudo muito complicado. Você, por noticiar, por falar dentro da sua liberdade de expressão, às vezes é mal interpretado e acredito que por muitas vezes já sofreu processo. Como que você lida com esses processos e frente a essa liberdade de expressão que a tua profissão, a Sim. própria Constituição traz? Olha, na verdade, eu tive 6 processos. 3 eu ganhei, um foi cancelado e outros 3 eu perdi. E eram coisas absurdas, assim, tipo, eu falei que a Suzana Vieira ia fazer 66 anos e estava linda. Aí ela entrou com o processo. Na verdade, não era. Tinha um advogado do Rio de Janeiro, que é um picareta, não vou falar o nome dele aqui, mas ele ficava... Eu descobri que ele tinha uma empresa, ficava assistindo os meus programas e anotando tudo que eu falava para poder abrir processo. Então, foi uma sequência de processos que eu tive, todos desse mesmo advogado, e ele era tão picareta, e a mãe dele parece que foi uma grande advogada no Rio e tal, então ela era muito respeitada, e ele ia na coisa da mãe, entendeu? E se dizia os advogados dos artistas lá do Rio de Janeiro e tal. Era ligado ao samba, enfim, era aquelas coisas que não dava muito para entender. Mas, então, acabava uma audiência, era engraçadíssimo, porque ao abrir a porta da audiência, ainda não tinha nada resolvido. As pessoas tinham sido ouvido e ele tinha sido ouvido. Aí eu abri a porta, tinha a imprensa toda do Rio de Janeiro na porta, aquelas revistas da época, né, Amiga, Contigo, que eu fui, inclusive, editor da Contigo um tempo. Mas estavam as revistas todas lá, assim, os repórteres, os fotógrafos, aí fotografava, ele entrava e ele dizia assim, já ganhei mais uma. E saía assim na minha frente. E aí as pessoas, você perdeu? Eu digo, não sei, não Não foi acabou, não julgado foi ainda? julgado ainda. Entendeu? E ele já dizia, e aí saía publicado, às vezes, que
que ele havia ganho e tal. E ele algumas vezes ganhou, e eu tive que pagar, e a emissora teve que pagar e tal, mas eram coisas tão absurdas assim, entendeu? Que não dava nem para entender por que que eu estava sendo processado. Teve um processo que era uma mulher desse, que é político, que foi preso, Cunha. Imagina, ela era apresentadora de um telejornal da Globo. Aí ela foi demitida quando ela voltou da gravidez. Então eu falei, gente, que absurdo. A Globo mandou essa moça embora assim que ela voltou da licença maternidade e tal. E aí ela foi para a Record. E aí ela começou a fazer jornal na Record. E eu fazia um programa na Band, e com a Astrid, e com a Aparecida Liberato. E chamava Melhor da Tarde, que agora voltou o nome. E aí eu estava dando essa notícia, a Astrid perguntou, mas essa moça, ela acabou de ter filho, ela vem fazer jornal aqui em São Paulo, e ela amamenta, como é que ela faz para amamentar? Uma coisa assim que a Astrid perguntou. Aí ela me processou, dizendo que eu tinha chamado ela de pobre. E aí ela ia para as audiências, e eu tinha que ir para o Rio, levar minhas advogadas, gastava um dinheirão, tinha que botar em hotel, né? E pagar voo e tal, para ir para o Rio, porque o processo era no Rio, porque ela era do Rio. E aí chegava lá, foram 3 anos de processo. E aí ela falava, não, porque ela ia cheia de brilhantes, ela fazia assim, fazia com a mão, eu lembro que ela mexia, e falava assim, porque este rapaz insinuou que eu sou pobre, e que não sei o quê. E eu dizia, do que ela está falando, entendeu? Que não tinha nada a ver com a notícia que eu tinha dado. Mas, enfim, foram 3 anos, no fim, ela perdeu o processo, claro. Mas eu, quer dizer, eu tive um desgaste e uma coisa absurda, né? Essa nem foi desse advogado, foi um outro caso. Mas os outros 5 foram dele. Então é uma coisa absurda. A Suzana Vieira, por exemplo, ela ganhou, eu tive que pagar 25 mil, porque ela disse que eu entrei na intimidade dela, e porque eu falei que ela ia fazer 66 anos e estava linda e tal. Então, umas coisas assim, Que não completamente tem... loucas, entendeu? O da Suzana Vieira nem teve audiência. Eu não fui nem ouvido. Ela simplesmente ganhou e eu tive que pagar, entendeu? Teve uma outra moça que esse eu ganhei, foi maravilhoso, que eu falei que ela era arroz de festa, porque ela vivia em festas, uma modelo que tinha feito uma novela e tal. E aí o juiz perguntou para ela assim, mas a senhora não vai à festa? Aí ela falou, vou muito. Ele falou, então a senhora é arroz de festa, qual o problema? E tal, e aí eu ganhei e tal. Mas eram umas coisas assim, completamente loucas, Absurdas, entendeu? né? Absurdas, né? Que na verdade eu me diverti. Né? Teve uma história com o Tiago Lacerda, que foi o primeiro que me processou, com esse advogado. E aí ele disse que eu tinha dito que ele era gay. Agora, e eu tinha um programa Mulheres na Gazeta, que a música tema era o Bilu Bilu Teteia, e eu brincava, e a molecada na escola imitava, virou um sucesso aquela história. Então, quando eu entrava, eu falava Bilu Bilu Teteia, e eu tinha um monte de coisa em cima da mesa, então tinha leque, tinha óculos, tinha umas coisas e tal. E aí, quando eu não queria responder alguma coisa, eu inventei uma brincadeira, que eu ia para baixo da mesa, muito antes daquela senhora ir comer embaixo da mesa, eu ia para baixo da mesa e falava assim, ai, caiu tudo aqui, caíram minhas presilhinhas, meus bobs, não sei o quê, tudo tal, e ia para baixo da mesa e não respondia, ficava a musiquinha, bilu, bilu, teteia, tal. Bom, aí ele disse que eu tinha chamado ele de gay. E aí eu falei, gente, eu nunca chamei ele de gay. Foi uma senhora que era assim, o programa era ao vivo, a Claudete Troiano pegava os papeizinhos, né, uma moça que ficava no telefone e fazia perguntas dos telespectadores. E aí essa senhora tinha perguntado assim, esse Tiago Lacerda é gay? E aí eu, para não responder, evidentemente, porque como é que eu posso saber da sexualidade de alguém? Então eu ia para baixo da mesa, para mim era óbvio, né? Eu não vou falar sobre isso. Eu ia para baixo da mesa e brincava e falei assim, bom, a juíza era uma moça jovem, então estava os advogados dele aqui, o advogado dele aqui, ele, os meus advogados, que eram 2, era uma dupla, e eu aqui, e a juíza lá na frente.
E era uma moça de uns 30, 40 anos, por aí, e eu tinha um cabelinho Chanel, então eu nunca esqueço. Assim, eu me diverti muito com essa história. Depois, lembrando mais ainda, porque aí puseram a fita para dizer que eu tinha chamado. Ele falou, eu tenho a fita, doutora, o advogado. Disse aí botou a fita lá. E aí a fita não tinha nada, foi rolando. De repente, não, quando entra a fita, era uma cena de motel, uma moça amarrada na cama e vários homens em volta burinando a moça ali e tal. E a juíza, quando viu aquilo, ela fazia assim, senhores, por favor, adiante essa fita. Aí adiantava a fita, o negócio ficava mais quente. E foi, e foi. E aí todo mundo caiu na gargalhada. Eu fiquei preocupado com a moça na hora, porque eu vi que ela ficou vermelhíssima, a juíza, e ela ficava assim, gente, o que é isso? Por favor, adiante essa fita. E quanto mais adianta... Aí os meus advogados, também bem machistas, assim, viraram e falavam assim, ô, doutor, tal, o senhor devia tomar mais cuidado onde o senhor grava suas fitas. E e todo mundo ria, e ela, coitada, constrangidíssima. Bom, no final, lá apareceu um pedacinho do programa, eu indo para baixo da mesa e o Bilu, Teteia e a Claudete me perguntando aquilo. E aí eu falei, oh, como a senhora viu, doutora, eu fui para baixo da mesa para não responder. Isso é uma brincadeira que eu inventei para não responder. Aí ela falou, não, mas de qualquer forma houve uma insinuação, que eu não entendi por onde que era a insinuação. E aí eu falei, desculpa, mas eu estava ao vivo, a pergunta foi feita de uma telespectadora, eu não sou sonoplasta, a música não fui eu que pus, né? Mas aí eles entenderam que a Gazeta tinha que pagar uma parte e eu tinha que pagar uma parte, porque ela entendeu que a música era uma insinuação de que ele era gay. O fato de não responder significava que poderia Então, ser. aí eu disse para ela, né, eu não sou sonoplasta, não tenho nada a ver com isso, mas ela entendeu que sim, que a música era uma insinuação. Ainda falei para ela, eu sou gay e a música é uma brincadeira comigo o tempo todo, né? Mas aí, enfim. Mas então, sabe, eram umas coisas absurdas, assim, tanto que eu ri muito. Teve um outro caso, que era um outro galã da Globo, que ele disse também que eu tinha dito que ele era gay. E, na verdade, era assim, ele ia posar para a G Magazine. Aí, o editor da G Magazine me ligou e falou, Leão, pô, o cara veio aqui, estava tudo certo, já ia assinar o contrato. Quando ele veio para assinar, ele falou que o diretor tinha dado o dinheiro que a revista ia pagar para ele, né? E ele aí então desistiu de fazer a capa da revista e tal, estava tudo fechado, equipe montada, e não sei o que e tal. E aí eu falei, ô, diretor bonzinho, hein? Eu nunca achei um diretor desse, uma coisa assim, era uma brincadeira. E aí disseram que eu tinha dito que ele era gay e tal. E aí chegou lá na hora, ele foi, o galã, lindo e tal. E aí um produtor de Malhação que ele tinha feito falou assim que tinha chorado quando viu ele sendo xingado de gay porque eu tinha falado e não sei o que e tal. E aí ele tinha dito que não conhecia ele, que ele era só produtor de Malhação, mas que eles não tinham contato e tal. E numa certa hora ele se emocionou e falou, quando eu vi meu amigo chorando por causa disso, eu fiquei desesperado e não sei o que. Aí a juíza falou, era uma juíza também, aí ela falou assim, ué, mas o senhor disse que não conhecia ele, que não tinha contato, como é que o senhor chorou e disse que é amigo dele? Bom, e aí desmontou a farsa, e aí ela botou, inclusive ela escreveu no processo, esse foi um dos que eu ganhei também, que ela dizia assim, ué, como é que ele prejudicou a carreira dele, que era a alegação dele, se ele saiu de Malhação, que todo mundo sabe, na Globo, que é um produto mais frágil e tal, e foi para a novela das 9, contracenar com a Malu Mader. Então, quer dizer, ele ascendeu na carreira, ele não, né, não foi prejudicado. Então, aí ela deu ganho de causa para mim e tal. Então, eram histórias assim tão malucas, né, que eu ficava assim, gente, da onde que eles tiram? E teve um outro que disse simplesmente que eu tinha chamado ele de gay e eu nunca tinha falado dele. Porque acho que vi o caso de um que deu certo e aí resolviam. E hoje ele é até meu amigo, mas disseram que ele... Eu falei, eu nunca falei nesse moço. Não é que eu falei ser gay, não é gay. Eu nunca tinha citado ele.
E aí eu fui procurar nas minhas coisas. Falei, gente, eu não lembro de ter falado dessa pessoa nunca. Aí eu tinha dito que é o seguinte, que um famoso apresentador de televisão está morando com o seu personal trainer, o que não quer dizer absolutamente nada. Podem ser Eles amigos podem dividindo um morar apartamento. Aí o cara disse que eu tinha chamado ele de gay, e não era sobre ele, porque ele nem era apresentador, ele era namorado de uma apresentadora famosa, tinha sido namorado, aí ele virou, como chama, ator, né? E por acaso ele tinha apresentado o Você Decide umas 4, 5 vezes e ele se achava apresentador por causa disso. Mas ninguém nem se lembrava disso, nem eu, nem ninguém, entendeu? E aí ele disse que era ele o apresentador, quer dizer, ele se botou no assunto, né? E aí uma hora o juiz, a testemunha dele mentiu, uma data, falando que viu ele chorando no dia 31 de dezembro de 2001. Ou de 2000, sei lá. E o processo dizia que eu tinha falado no dia 11 de janeiro de 2001. Era isso. Então, falei, ué, como é que 11 dias antes ele já estava chorando? Ele já estava chorando por uma coisa que eu não tinha falado. Né? E aí o juiz percebeu, e aí eu ganhei a causa e tal. Aí o juiz rasgou coisa e falou, jogou no lixo e falou, olha, vocês são 2 artistas, deviam se entender, não sei o quê. Enfim, hoje somos amigos. Né? Vou te fazer 3 perguntas em uma só. Como foi receber o convite do TV Fama? Qual é a fofoca do momento? Vamos dar uma quebradinha aí para saber. E qual é a figura pública que você não pode ver na sua frente? Acho que, bom, tirando o presidiário, ex-presidente da República, que eu não gostaria de ver nunca, né? Não sei. Agora, acho que a fofoca hoje claro, tem muitas, mas acho que a que está na cabeça de todo mundo é a história do Vini Júnior com a Virgínia, né? E que eu acho que é uma coisa estranha, né? Porque ela diz que soube coisas dele, né? Mas que ela vai esperar acabar a Copa para resolver o que ela vai fazer. Eu nunca vi uma coisa dessa, quer dizer, então não é um namoro, é uma junta comercial, né? Não dá para entender o que é isso, né? Que relação é essa? Ela está na casa do cara, ganhou um quadro, né? Ela na Torre Eiffel, lá e tal. E aí ela botou na parede da casa dele, e ao mesmo tempo disse que descobriu coisas, que ela ficou estarrecida sobre ele e tal, que ela vai tomar uma medida, mas que só vai tomar medida após a Copa. Após a Copa. Né? Enfim, não precisa nem falar, né? Agora, e a outra coisa, qual foi? Como foi receber o convite para ser apresentador do TV Fama? Então, eu fazia... A Claudete é minha amiga desde que ela tinha 7 anos, eu tinha 7 anos. Ela começou na televisão e eu era fã dela. Eu ia lá assistir o programa, ficava perto dela e tal. E ela descia de uma nave espacial. E acho que você já viu outra apresentadora fazendo isso depois, né? Então ela descia de uma nave e falava assim, ok, crianças, vestidinhas todas de astronauta, assim. E eu era encantado dela, tinha aquele loirinha de olho azul e tal. Bom, ela cresceu, virou atriz, virou apresentadora de Mulheres, eu fui para Mulheres, trabalhei muitos anos com ela. Somos amigos há, sei lá, 60 anos, mais de 60 anos, né? Então, quando ela foi para a Rede TV, ela me chamou para fazer o programa dela de manhã. E eu adorei, eu tinha acabado de sair. Eu saí do SBT na pandemia, eles demitiram todo mundo, porque disseram que a emissora era uma emissora com auditório, e não podia usar auditório por causa da pandemia, então que eles estavam numa crise, que eles não podiam manter os salários da gente e tal, e demitiram. Fui eu, a Lívia, a Mama, fomos todos demitidos no mesmo dia por telefone. Aí eu fiquei desarvorado, no meio da pandemia, fiquei meio desesperado. Aí a Gazeta me chamou. Nesse meio desespero ali, a Gazeta me chamou. Só que eu ofereci um salário que eu não tinha como aceitar, porque eu não ia conseguir viver e pagar minhas coisas com aquele salário. Então eu disse que não e tal, fiquei... Mas estava em pânico, assim, porque eu falava, meu Deus, como é que eu vou viver? Aí, de repente, você ficar sem um salário no meio de uma pandemia,
Aí o Fefito, que é meu querido, amo o Fefito, e aí o Fefito me chama para fazer o Fofocaí. Aí eu, mas era uma cobertura de férias. Era menos dinheiro do que a direção da Gazeta já tinha me oferecido. Aí eu estava cobrindo férias de um colega, jornalista. Aí ele me disseram que a direção me ligou e falou: Leão, nós resolvemos te contratar por um salário bacana. Eu acho que você merece, aquilo que a gente tinha te oferecido era realmente ridículo e tal. E eu falei, mas ele falou, não, ele vai sair porque ele aprontou umas coisas. Não sei, tá. Então ele está saindo e você vai ficar no lugar dele. Isso estava no meio da cobertura de férias, assim, uns 15 dias. E aí eu fui contratado e fiquei. Quando eu assinei com a Gazeta, o Silvio me ligou para voltar para o SBT. Aí eu falei, ô Silvio, nesse momento eu estava até no carro, assim, o motorista estava aqui do meu lado, eu atendi ele, eu falei, Silvio, eu não tenho como rasgar o contrato dessa vez, porque da outra vez a gente tinha rasgado o contrato com a Gazeta, ele pagou a multa e tal. Aí eu falei, eu não tenho coragem de fazer isso, porque vocês me mandaram embora no meio da pandemia, eu fiquei apavorado, a Gazeta me acolheu, eu não tenho como fazer isso agora. E tal, e voltei e fiquei na Gazeta, e não fui. O Silvio falou, não, compreendo, fica tranquilo, a hora que você quiser voltar, me liga e tal, tá bom. Foi a última vez que falei com ele. Aí fiquei na Gazeta há 3 anos, aí do nada, um dia me chamaram, estava indo super bem, fazia 2 programas de manhã e à tarde, o Mulheres, né? E aí me chamaram e falaram, olha, o seu salário foi considerado alto demais para o nível da Fundação Casper Libero. Assina aqui o distrato. Foi assim, coisa bem fria. Eu fui lá, assinei assim, em choque, porque estava indo super bem, estavam me elogiando, tava toda a audiência estava crescendo e tal. E de repente, aí assinei e fui embora. E entrei assim, meio em pânico de novo. Falei, agora para onde eu vou? Nisso, a Rede TV me chama, a Claudete, para fazer o programa da Clau. E aí eu comecei a fazer. Quando a Clau saiu da Rede TV, eles falaram, a direção me ligou, falou, fica tranquilo, que você vai continuar com a gente, nós vamos te encaixar em outro lugar. E na outra semana me ligaram e falaram que eu ia para o TV Fama. Eu tenho uma história com o TV Fama muito engraçada. Quando lançaram o TV Fama, era na época que o Super Pop era apresentado pela Adriane Galisteu, que é minha amiga também. E a Adriane falou que eu queria que eu participasse umas 2 vezes por semana do programa dela, do Super Pop. E aí o Rogério Galo era o diretor da Rede TV e o Hélio Vargas, que hoje dirige o Luciano Huck, lá na Globo. E os dois, eles eram uma dupla de diretores. Aí eles me chamaram e falaram, Leão, nós queremos que você venha fazer o Super Pop 2 vezes por semana, que a Galisteu gosta muito de você e tal. E fora isso, ele era noivo da Galisteu na época, o Rogério Galo. Ele falou assim, e nós vamos lançar um programa de fofocas. E a gente quer que você seja o apresentador e o Otávio Mesquita vai ser o repórter. Topa, né? E aí eu realmente fui, comecei a fazer tudo para ir para... Eu estava acabando um contrato também com a Gazeta nessa época, porque a Gazeta ia separar da rede CNT, da CNT, ia virar só Gazeta, só São Paulo. E aí, quando veio esse convite da Rede TV, que era novinha ainda e tal, eu topei na hora. E o salário era maravilhoso, estava tudo certo. Quando eu estava no último dia do Mulheres na Gazeta, aconteceu uma coisa estranha. O Otávio Mesquita, que ia ser o repórter do programa, ele foi lá dar uma entrevista no Mulheres. E aí era sobre paternidade, era sobre esse filho dele que agora participou da Fazenda, era alguma coisa assim, que ele tinha assumido esse filho, não sei, não lembro, eu lembro que era uma história triste, todo mundo chorou no estúdio e tal. Quando acabou a entrevista, a Claudete perguntou assim para ele, e você está indo para a Rede TV agora, né? Você vai fazer o seu perfil lá. Ele falou, e vou apresentar um outro programa, o TV Fama. E olhou para mim e fez assim, aquela cara de canalha, assim, entendeu? E me olhou assim, eu olhei e falei, não entendi. E ele manteve aquela cara assim, eu peguei o celular, liguei para minha assessora, aí ela falou,
esse cara está aprontando, está puxando o tapete da gente, eu vou entender o que é que está acontecendo. Aí ligou para a Rede TV, para o Hélio Vargas e para o Rogério Galo, eles estavam em reunião, não podiam atender, não podiam atender o dia todo. Bom, quando chegou o final da tarde, comecei a entrar em desespero, falei, gente, amanhã eu não estou mais na Gazeta, preciso trabalhar. Eu sempre fui assim, eu sempre trabalhei muito para me sustentar mesmo, para sustentar minha família e tal. E aí ele vira e fala assim, ela fala assim, Leão, eles não estão atendendo. Eu não sei, eu acho que esse cara aprontou algum golpe com a gente. Então eu vou ligar para o Sérgio Felipe, você continua na Gazeta, tudo bem? Sou São Paulo? Eu falei, tudo bem, último cara. Aí ligou para o Sérgio Felipe, o Sérgio, claro, o Leão continua com a gente, isso aqui, pede para ele passar amanhã cedo aqui só para assinar na minha sala. Pronto. Fiquei mais tranquilo, fui fazer o programa do Ratinho. Quando estou lá no programa do Ratinho, uma barulheira, o meu celular não parava de tocar, mas aí eu não podia atender. Aí quando eu cheguei em casa, eram umas 11h30, quase meia-noite assim, toco o celular, eu atendo, era o Rogério Galo. Olha, amanhã cedo aqui para assinar, hein? Aí eu falei, Rogério, infelizmente aconteceu isso. Eu já assinei, eu falei, eu já assinei com a Gazeta, porque eu não ia quebrar a palavra com... Aí ele virou e falou assim, não, pelo amor de Deus, peraí, seu Marcelo, vem aqui. Aí o seu Marcelo atendeu, eu nem conhecia. Ele falou, não, a gente rasga esse contrato com a Gazetinha. Aí eu falei, desculpa, seu Marcelo, mas eu não sou de rasgar contrato. Eu vou ficar porque a Gazeta me acolheu agora nesse momento que eu liguei para vocês, aconteceu isso. Aí o Otávio Mesquita esteve lá, falou de um jeito, dando a entender que o programa era dele e tal. Eu tentei falar com vocês não atenderam, eu assinei com a Gazeta. Aí ele, não, mas não sei o quê, vamos... Eu falei, não, infelizmente não dá, e desliguei. E fiquei na Gazeta mais um ano, aí o Rogério Galo e o Hélio Vargas foram para a Band, me levaram um ano depois para a Band, e aí levaram o Otávio Mesquita também. E aí, quando o Otávio chegou lá, eu já estava uns 6 meses na Band, eles falaram, você vai ter que recebê-lo no programa. Quando eu fui receber, ele entrou de joelhos fazendo palhaçada, e aí me contou que ele tinha uma amante, que ele queria botar a moça lá e tal, por isso que ele fez aquilo. Enfim, e eu tive que, inclusive, acolhê-lo no programa, lançar o programa dele lá na Band e tal, porque eu era funcionário, eu tinha que cumprir o que me pediram. Mas foi sempre uma coisa assim. Então eu fiquei com essa coisa do TV Fama. Eu falei assim, nossa, né? Ficou aquela coisa meio encantada, né? Sim. E aí, 24 anos depois, eles me chamam para fazer o TV Fama, me transferem para o TV Fama. E aí eu fiquei muito feliz. Eu acho assim, tinha tudo a ver, né? Claro. Então, o Nelson é meu amigo há muitos anos, tal. A Flavinha me acolheu lindamente, então foi uma coisa muito boa. E agora a gente está num momento que o programa está crescendo muito de audiência, tem saído um monte de matéria dizendo que a gente está derrubando toda a concorrência, que no horário TV Fama arrebenta e tal. Então, eu tô muito feliz, assim, estou num momento mesmo de mágico, assim, lá na TV Fama e na Rede TV, né? Para finalizar o nosso papo aqui, eu sempre faço uma pergunta. Se você tivesse um tribunal sendo julgado pela sua trajetória, qual você acha que seria a sua sentença? Olha, eu acho que seria uma boa sentença. Imagino eu que ia ser uma sentença que eu ia ser absolvido, com certeza, porque nunca puxei tapete de ninguém, né? Nunca prejudiquei nenhum colega, sempre respeitei as pessoas nas quais eu falava, né? Nunca tive esses processos que tiveram, foram processos absurdos, né? E que, na verdade, eu percebi que era uma coisa, uma estratégia de um advogado, um picareta. A outra moça lá foi uma coisa completamente equivocada que eu ganhei. Então, eu acho que seria absolvido. Leão, muito obrigado pela sua disponibilidade, por essa aula de entretenimento que você deu aqui pra gente. Pessoal, se você, na verdade, gostou do nosso conteúdo, se inscreva no nosso canal e eu vejo vocês no próximo Direito e Arte.